aí, fera do SSA1, eu sou Rosângela Martins, a sua professora de Biologia. E hoje vamos trabalhar a origem da vida. Gente, olha, tem alguns tópicos que tem que ficar bem claro na mente de vocês. Nós não vamos falar aqui, gente, sobre religião, tá? Porque é algo muito delicado. E as questões do SSA, eles não vão pedir isso, sobre a religião, o que você acredita, enfim. Vamos trabalhar de forma ceticista e científico, tá? Só tem um único ponto que é no criacionismo, que nós vamos abordar a criação divina, o Deus. Mas não mais que isso. Aí tem um ponto interessante aqui, olha. Criacionismo. Tanto ele pode abrir uma vertente para o fixismo, quanto para o evolucionismo. Eu vou trabalhar mais já esses pontos que estão sendo falados. Aí mais adiante, outras teorias começaram a surgir e uma delas, bem bizarra, foi panspermia, tá? Você vai saber já. A abiogênese, tem noção, ela começou a ser falada antes de Cristo e só foi derrubada lá para 1860. Nós vamos saber por quem ela foi derrubada. A biogênese, ela entra na história para derrubar a abiogênese, mas não conseguiu dizer como o primeiro ser vivo foi formado. Depois dessas teorias aqui, entra aquela que permanece até hoje, a evolução gradual dos sistemas químicos. Alexander Ivanovich Oparin, até agora, de forma contemporânea, em 2019, nós acreditamos nessa daqui, tá? Então vamos trabalhar cada uma delas. Nossa primeira vai ser o criacionismo. Vê só, quando eles abordarem criacionismo, primeiro ponto que você tem que ter em mente é que criacionismo está diretamente ligado à criação divina. Criação divina, literalmente, tem a ver com um Deus. Esse Deus da criação, ele pode ser letra maiúscula ou aqueles deuses. Enfim, aqueles que entram de forma a tentar responder a pergunta como o primeiro ser vivo, ou como os seres vivos surgiram. Aí abre leque para várias religiões, crenças, tá? Mas aí, para o SSA, ele vai dizer, olha, o que é que marca o criacionismo? A criação divina. Vai existir uma divindade que vai tentar dar essa resposta de como os seres vivos eles foram formados, não apenas a espécie humana, tá? Agora, tem uma dúvida que os alunos constantemente eles travam na hora de analisar questões, que é, será, Rosângela, que eu posso crer no Deus e acreditar no evolucionismo? Entenda que o fixismo, ele era abordado e defendido logo nos primórdios, no início de tudo. Acreditava-se que o Deus tinha formado os seres vivos. Mas além disso, falava que todos os seres vivos, eles não tinham sofrido transformações. Eles eram tal e qual foram formados desde os primórdios. Gente, não dá mais para aceitar. Esta teoria, ela foi quebrada, tá? Fixismo, a gente não aceita mais. Mas nas questões, elas aparecem dizendo, todos os seres vivos foram formados e não sofreram modificações. Quem é que defende isso? Qual é a teoria? Criacionismo fixista, embora que não se aceite mais. Mas podemos também aceitar o criacionismo, só que de forma evolucionista. Esse daqui sim.
a gente já aceita. Por quê? E com base em quê? Veja, o criacionismo, eu creio em Deus. Mas eu creio em Deus que formou os seres vivos, que ao longo do tempo, estes seres, eles tiveram que passar por transformações. E por que essas transformações? Para melhor se adaptarem às condições do ambiente. Entra até mesmo o próprio Charles Darwin, o grande evolucionista, que ele diz, olha, já foi comprovado que os seres, além de buscarem ambientes que os adequam, ou seja, confirma a adaptação. Cada grupo, cada espécie, fica em um local que é mais propício para ele, que oferecem para eles condições de sobrevivência, de reprodução, da perpetuação da espécie, o segmento dessas espécies ao longo dos tempos. Isso Darwin confirma, que é o grande evolucionista. E um outro ponto que embasou esse evolucionismo, ele vai estar sempre atrelado a isso aqui, gente. A presença dos fósseis, tá? Com a existência dos fósseis, não tem como ir contra o evolucionismo. Porque nós temos a convicção de que vários seres que foram encontrados através da paleontologia, ela conseguiu buscar um respaldo dessas transformações. Foi descoberto seres que viveram há milhões de anos atrás, deixando partes do seu corpo ou vestígios, ou seja, marcas, pistas no caso, né? Marcas, restos de ovos, cropólitos, que são fezes, não apenas ossos, mas até partes moles, fossilizadas. O que é isso? Conservados, geralmente o ambiente proporciona essa conservação, tá? O gelo, já foi encontrado partes moles, conservadas em temperaturas baixíssimas. Partes duras são as mais fáceis. Geralmente em áreas de rochas sedimentares. E que naquele ambiente, carbonato de cálcio, fosfato de cálcio, ausência de água, ausência da vida que iria decompor aquela estrutura. Aquilo garante a presença de um bom fóssil. Um outro ambiente é no mar, pela presença da salinidade alta. A salinidade alta não iria proporcionar e não proporciona a presença de bactérias decompositoras. Então, no mar, um soterramento rápido e a salinidade são condições propícias para formar um fóssil. Pois é, nesses ambientes, os paleontólogos, eles conseguiram retirar exemplares de seres que a gente não consegue conviver com eles, nem eles conviveriam conosco. Porque as condições ambientais, elas estão totalmente desfavoráveis para eles. Já são outras. E aí, vamos confirmar a presença de uma série de modificações durante milhões e milhões de anos. Gente, para ser um fóssil, ele só vai ser registrado como fóssil quando ele atinge 10 mil anos. Antes de 10 mil anos, tipo 8 mil, 9 mil, são pré-fósseis. E antes disso, tipo 2 mil anos, é um achado arqueológico. Já é outra coisa, tá? Achado arqueológico pode ser objetos das civilizações. Coisas que o homem ou outros seres utilizavam naquele tempo.
aquilo para o historiador é fantástico, tá? Mas para a defesa da origem da vida, para a gente precisa das estruturas dos seres vivos. Outra coisa importante, fósseis, não apenas animais vertebrados. Invertebrados, como eu falei, vestígios são rastros, marcas, assentamento, ninhos, e eu falei anteriormente, fezes. Tudo isso pode se fossilizar, pode se conservar, tá? E que seja datado através do carbono 14, ele começa a reagir e liberar gás carbônico. E a partir dali consegue-se ter uma estimativa do tempo daqueles indivíduos. Com esse tempo, ele vai ser registrado como um fóssil ou um pré-fóssil ou apenas um resto que ainda não entrou no processo de fossilização na sua totalidade. Então, esse é um bom embasamento para confirmar o evolucionismo. Agora, que os seres vivos passaram por transformações? Sim, através dos fósseis. Mas a criação divina, aí fica a critério das religiões e crenças. Não vamos entrar nesse mérito. Só apenas fala que tem uma criação, alguma coisa surgiu. Isso para a ciência é aceitável, tá? Criacionismo, ele não anula o evolucionismo. Nem o evolucionismo não anula o criacionismo. Nós podemos acreditar num Deus ou em deuses que formaram um ser vivo ou os seres vivos e que estes passaram por várias transformações. Tudo bem, beleza? Então vamos para um outro ponto. Uma teoria que começa a trazer respostas assim inusitadas. Elas ainda não conseguiram ser confirmadas. Embora que até tenha lógica, tá? Que nenhum desses pesquisadores, eles são pessoas ignorantes, são cientistas, estudiosos. Só que às vezes eles erram no tempo, no elemento químico, eles esquecem uma variável, fatores ambientais, entende? Então a gente dá esse desconto para eles. Porque olha para essa daqui. Panspermia. A panspermia foi defendida por Arrhenius. Panspermia também é considerada, chamada de ou cosmozoica. Lembrou, né? Cosmozoica. Ou seja, eles acreditam que a vida, ela habitou o nosso planeta, ou a vida surgiu de outro planeta, tá? Pode ser com esteroides, enfim. Ela vem, pode ser bactérias, que são os seres mais simples, mas a partir dali processo evolutivo, porque ele não nega o evolucionismo, mas que veio de outro local e se instalou no ambiente. E que o ambiente, com as suas condições favoráveis, proporcionou o processo evolutivo. Beleza? Então, quando falar de criacionismo, criação divina. Quando você for ler uma questão, panspermia, sinônimo cosmozoica. O que leva a isso? Principalmente seres que surgiram de um outro planeta que se estabeleceram no nosso planeta, tá? Vieram de outro ponto, do espaço. Veio de fora, beleza? Próximo ponto. O nosso próximo ponto é a abiogênese. Gente, a abiogênese, ela também é identificada como geração, isso aqui é muito importante, geração, espontânea. Acredite que a espontaneidade que ele fala, que é a formação de um ser vivo de forma rápida, espontânea, instantâneo.
É aí que começa a ruir toda a ideia de pesquisadores célebres. Lógico que nós vamos bater em cima daqueles que, na literatura, contribuíram com experimentos. Sabemos que Isaac Newton, Descartes, diga aí, são altamente renomados. Eles também defenderam a abiogênese. E você vai saber que tem uma certa lógica. Mas eu vou te mostrar a visão dos pesquisadores sem ter a lógica do tempo. O erro dela foi só o tempo. Vocês vão perceber quando eu começar a explicar colocar ela de frente com a geração em que defende a evolução gradual de sistemas químicos. Vocês vão perceber que o conflito entre eles, pela lógica, foi só o tempo, tá? E a UPE, ela pede isso, já pediu em algumas questões, e é bom que vocês deem a atenção geral com o tempo. A biogênese, primeiro ponto, saber que A significa não. Não, mas não que, não vivo. Ele está dizendo que os seres vivos, eles foram formados a partir de seres não vivos. Ou seja, não vivos, eu posso chamar de bruto. Seres brutos. Esses tais seres brutos, para os defensores da abiogênese, eles acreditam que seres brutos, eles podem sim se transformar em seres vivos de forma espontânea. Mas como assim? Por quê? Porque eles dizem que, olha, nesse meio termo de transformação, é possível que uma força vital, algo que tenha dado start, o princípio da ativação da vida. Pois é, aqui ó, você não vai poder dizer que foi do nada, tá? Porque já existe um termo, ele vai dizer que é a força vital. Força vital, mas ele pode usar um outro termo, que é o princípio ativo. Acredite que esse embasamento para os pesquisadores foi muito difícil de destruir, ou ninguém conseguiu explicar. Tem religiões que dizem que é o sopro da vida, mas para eles é algo que proporcionou a transformação do não vivo em vivo. Vamos conhecer agora as histórias dos defensores da abiogênese. Tem umas histórias incríveis, tá? Acredite, tudo começou antes de Cristo, através de Aristóteles. E eu vou para os slides já, para a gente começar a trabalhar em cima deles. E eu vou escrever alguns tópicos importantes. O segundo ponto, depois de Aristóteles, vem Van Helmont. Olha, o cara chegou criando ratos através de uma receita de fazer ratos. Acredite nisso, com 21 dias. Mas quem mais deu trabalho foi John Needham. John Needham, este foi difícil de mostrar para ele que a vida não é formada de uma matéria inanimada, bruta. Este sim, demorou bastante para ser derrubado o seu experimento. Vamos para o slide ver os defensores da abiogênese. A abiogênese. A abiogênese, não esquece, que tem a ver brutos se transformando em vivos, tá? Desde que esses brutos, eles tenham o quê, galera? Uma força vital. Mas, Rosângela, se não falar força vital, o que é que ele diz? Princípio ativo, beleza?
Então tem que ter isso aqui. Bem, o primeiro pesquisador, ele é o Aristóteles, é o grande filósofo e trabalhava com as ciências naturais. Ele foi o primeiro, tá? E o experimento dele é muito de observacional. A gente vai ter que lembrar da lama, desta lama. Ele acredita que com o princípio ativo, olha o que foi formado, girinos. Pois é, gente, girino, aquele bichinho, sapo de rabo. Por quê? Coincidência. Ele vai lá na lama, vai para a lagoa, aliás, ele está lá contemplando a natureza, tal, naquela lagoa, e ele percebe que em determinado dia apareciam lá os sapinhos de rabo. Peraí, sapinho de rabo? Que coincidência. Naquela lagoa que tem lama, já sei, a lama deu origem ao sapinho de rabo, que tem o princípio ativo, não sei o que é, para ele falando, né? Não sei o que é, mas alguma coisa. A origem de tudo. A origem do girino, já sei. Do princípio ativo da lama. Vem para mim. Existe, gente, várias explicações. Essa não foi a única que parece ser bizarra. Entendam. Aristóteles estava tentando trazer uma resposta para algo que é uma incógnita, possivelmente até hoje, que é como o primeiro ser foi formado. Ele entende que existe a reprodução, só que ele quer trazer uma resposta para o primeiro ser vivo. Pela consciência de que tem que ser formado e a partir daí os outros começam com a reprodução se estabelecendo no ambiente. Então, coincidentemente, a cor, o tempo, fez com que ele acreditasse que dali seres vivos foram formados, da lama. Mas ele também percebeu que em rochas, no meio do mar, aqueles moluscos incrustados, bivalves, ostras, se parecia muito com as aves que pairavam ali, só para repousar. Logo ele pensou, já sei, aquele molusco no início de tudo deu origem àquelas aves. Bem, são algumas respostas que para ele eram mais diretas, mais rápidas. E que confirmava seres brutos se transformando em vivos. Paracelsus falava, é um outro pesquisador, que de palhas apodrecidas, crocodilos, ratos poderiam ser formados também, roedores. E esse aqui agora, vamos dar uma olhadinha nele, Van Helmont. Vamos dar uma olhadinha. Van Helmont, olha só. Médico, só para confirmar que não era qualquer coisa, tá? E pesquisador de ciências naturais. Foi ele que criou a receita de fazer ratos. Digo mais, tá? Com 21 dias. 21 dias, mas tem que ter, ó, germe de trigo. Germe de trigo só? Não. Uma camisola suada. Acredite. Tem livros que falam que até que tem que ser de mulher, tá? Outro ponto importante. Você coloca lá também, pode colocar toucinho, alimentos sobre ele. Mas deixe a porta. A porta que ele fala pode ser do laboratório, sei lá, do quarto. Já vi várias denominações. A porta tem que estar, olha lá o truque, aberta. Gente, vem pra mim. Vamos combinar, né? Botar em um canto uma roupa suada, com germes de trigo, apaga a luz, deixa a porta entreaberta. Com 21 dias, ele volta. Quando ele volta, a camisa está toda rasgada, destruída pelos ratos que foram atraídos pelo cheiro do alimento em decomposição. E a porta entreaberta favoreceu essa entrada, tá? Isso é o lógico que a gente percebe, correto?
Só que, olha só, na hora da prova, não. Ele vai perguntar para você o que Van Helmont acreditava para defender a abiogênese. Você vai dizer, ele acreditava que da matéria morta, da camisola suada, do alimento já em decomposição e o suor, nele tinha um princípio ativo. E com 21 dias foi assim que surgiu os roedores. Não esquece que os roedores, eles têm dentes incisivos que crescem continuamente. Então, o que aconteceu de fato foi, os ratos entraram, comeram o alimento, desgastaram seus dentinhos roendo a roupa. Bem, essa é bizarra, né? Mas ela existe. Na hora da prova, você vai dizer que quem contribuiu com esse experimento foi Van Helmont. Beleza? Vamos para o próximo.